Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o deputado estadual Jeová Campos, que é presidente da Frente Parlamentar da Água. No bloco anterior, ele falou sobre a primeira fase dessa frente, que tem mais 2 etapas, né, deputado? Quais são elas? Eu concluo essa primeira fase na próxima quinta-feira, dia 14, em São Bento, porque, veja, o Complexo Curemas Mãe d'Água, que recebe a água do rio Piancó, que esse ano aumentou seu volume nada, tem em torno de apenas 20% da sua capacidade, libera água hoje necessariamente para abastecer Caicó e a cidade de Pau dos Ferros. Sendo que no curso você tem várias autorizações, que chama-se de outorga, para captação de água para irrigação. Eu acho que não tem mais condições de fazer irrigação. Cajazeiras, o açude está seco de Engenheiro Avidos. Hoje, Souza já começa a precisar da adutora do Pintado, parabenizo o governador pela adutora, de urgência para poder não deixar Souza entrar em colapso nos próximos dias. Cajazeiras também vai ter uma adutora que liga Cajazeiras à Lagoa do Arroz, para parte da cidade ser abastecida da Lagoa do Arroz. Mas o mais provável é que também Curemas Mãe d'Água vai abastecer Cajazeiras. Você chega lá em Jericó, está o açude Carneiro, que abastece 5 cidades seco. Eu estava em Itaporanga só tem água nos próximos 90 dias. É preciso fazer uma adutora rápida, tá certo, para levar água do açude, saco, ladeiro d'água para Itaporanga. Então, essa fotografia que nós estamos fazendo, está na nossa mente, entra agora na segunda fase, que é a do fazer o relatório, ou seja, o documento. A gente já começou a pensar no relatório, e queremos isso daqui para sexta-feira, dia 22, a gente fecha esse relatório. Concluído o relatório, que é a segunda fase, que é você colocar no documento as impressões que tivemos, as coisas que vimos, as preocupações que temos, nós vamos entrar na terceira fase, que é a fase de reivindicação política. Temos a fotografia, está num documento condensado, sistematizado, aí vamos para a pressão política. E a frente deve ter resultados concretos. Claro, tem que ter. Primeiro, é inconcebível, a palavra é essa, é inconcebível, é inaceitável que o Ministério da Integração Nacional, claro que isso depende de Joaquim Levy, doutor Joaquim Levy, o sertão não pode viver sem água, doutor. Se é preciso ter obras estruturantes da Encantareira, nós precisamos concluir as obras da transposição, mas nós precisamos antes botar água no pote ou botar na geladeira das pessoas da Paraíba. Esperança não tem água, Cuité não tem água, Carrapateira não tem água, Itaporanga vai deixar de ter água, Teixeira vai deixar de ter água, a cidade de Princesa também. E esse povo vai viver de sede? Que é isso? Senhor ministro, eu vou dizer com muita sinceridade, eu tenho disposição, se tiver mais 1, 2 cabas bons aqui, nós vamos acampar naquele ministério, para que sejam liberados os recursos necessários para que os nossos prefeitos... É inconcebível, é inaceitável. O prefeito de uma cidade como Esperança, o prefeito como de Carrapateira, desde o ano passado, ele próprio tendo que bancar com recursos próprios os carros-pipa do município, porque o Exército não abastece o município. Desculpe a mudança do tom de voz, mas eu acho que chegou a hora da bancada federal mudar também o tom de voz. Menino, gente, pelo amor de Deus, quem me escuta e quem me vê, não é normal um município do tamanho de Teixeira, 22 mil habitantes, ser abastecido por carros-pipas, água de baixa qualidade, o manuseio tecnicamente sem os cuidados de sanidade necessários, com lata, com balde, andando no meio da rua. Gente, isso não é normal, isso é inaceitável. Nós precisamos levantar a voz e forte. Deputado, o senhor é conhecido como um parlamentar que não foge dos debates e atualmente tem tido um debate muito forte em torno de uma proposta sua de homenagem ao dramaturgo paraibano Ariano Suassuna. Como é que vai ser essa discussão? O senhor pretende trazer entidades para a Assembleia para ampliar esse debate? Concluindo ainda sobre essa questão da Frente Parlamentar da Água, o nosso mandato não vai ficar só nesse debate, porque eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento do Meio Ambiente e do Turismo da Paraíba, e aí nós vamos trabalhar muito. Por exemplo, sexta-feira estaremos em Cajazeiras, numa discussão que eu acho estratégica
para 1.135 municípios do Nordeste e parte de Minas, que é a criação da Zona Franca do Semiárido. Acho que esse debate vai estar na ordem do dia. Eu próprio estarei ao lado de todos aqueles atores que queiram tratar dessa discussão com o carinho que ela merece, porque diferentes diferentes. Nós estamos numa região extremamente sofrida e é preciso as políticas públicas de compensação. Amor, falar de Ariano Suassuna, eu acho sinceramente que é falta de reflexão. Alguém dizer que nós estamos querendo mexer na história da Paraíba. Eu não quero discutir nada do que aconteceu em 30. A briga da elite de 30, o povo não tem nada a ver com isso. A sua proposta é para agregar ao nome do Palácio da Redenção o nome de Ariano Suassuna. O que nós temos de mais nobre na dramaturgia, no teatro, na forma humana e cristã de ser. Ariano Suassuna nasceu no palácio, mas não se enobreceu no palácio. Ariano foi viver no meio do povo. Foi viver com o povo e conseguiu traduzir o sofrimento do povo em sorriso. Ele foi o mágico. Em outras palavras, ele conseguiu, de fato, transformar o triste na alegria. Mas contou a tristeza da forma que ela é. João Grilo Chicó, estava lá o coronel, né? O sogro do Chicó, simbolizando realmente o que acontece na vida. O filho do homem pobre não poderia nunca casar com a filha do fazendeiro. E ele contou isso com toda a capacidade de encantar o seu povo, conseguiu dialogar com o seu povo, fez a elite rir com a própria covardia da elite, de massacrar o povo, porque eles riram do sofrimento do povo, pelo lado mágico, que foi a capacidade de Ariano. Então, nós queremos agregar valor ao palácio. O nome redenção, o que significa redenção? Parece um nome mais religioso. Só que nós queremos colocar na redenção um valor real, que viveu entre nós, mais de quantos anos Ariano viveu? Aqui agora eu não lembro. Só sei que ele, na sua idade mais madura... Desde 27 até o ano passado, né? Pois é. Ariano ia numa universidade, a comunidade dos intelectuais lá, fazia todo mundo rir e aplaudir-o de pé. Então, quem foi capacidade de ser esse mágico, que levou o nome da Paraíba, que nasceu num palácio e foi viver com os plebeus, com os pobres, e foi contar a história dos pobres? Eu acho que nós temos que sim, um homem desse, tirar o chapéu e dizer que ele agrega valor sim. O nome Ariano Vilar Suassuna, nós não queremos saber pessoas de Suassuna não, gente. Nós queremos é que olhem para a vida de Ariano. Um príncipe que viveu no meio do José, dos Pedro e dos Antônio e dos Toim da vida, mas que soube reinar com a sua capacidade de defender os humildes e construir o sorriso no sofrimento. Quando o senhor apresentou essa proposta, cerca de 10 entidades, entre intelectuais, arquitetos, enfim, historiadores, apresentaram uma carta repudiando a sua iniciativa. O senhor inverteu o jogo. Agora me parece que quer convidar todos eles para participar de um debate. Debate. Eu quero ver qual deles vai ser contra o patrimônio humano chamado Ariano Suassuna. Patrimônio de Itaperoá, morou anos em Sousa, que conseguiu crescer morando ali na nossa vizinha Recife, mas que se construiu como referência para o mundo. Vamos para esse debate. Agora, todos serão convidados. Agora, não venham para cá para falar dessa briga caseira e intramuros de 1930, porque isso não me interessa. Escrito sobre isso já tem em excesso e de sobra. Não estou com o mínimo desejo de discutir isso. Inclusive, essa audiência pública, quem vier com esse debate, eu vou dizer que vai ser censurado. Vai ser censurado, porque como autor do projeto de lei, não vou permitir essa discussão. A discussão é sobre a vida, a obra e o que Ariano deixou de legado para a história do povo humilde desta Paraíba, do Nordeste, do Brasil e referência para o mundo.
Deputado, o senhor esteve enfrentando, aliás, acho que ainda está enfrentando alguns problemas de saúde e houve uma ampla especulação sobre a possibilidade de uma licença médica. Como é que está a sua saúde? É possível que o senhor venha a entrar em licença? Bom, primeiro, eu estava me preparando para uma cirurgia em mês de julho, que é uma cirurgia para enfrentar um problema grave de diabetes. Tem um médico, doutor Luiz Gonzaga, que é um saúde público aqui, tem feito várias cirurgias exitosas, que consegue enfrentar o problema da diabetes e as outras taxas, como a cirurgia a partir do intestino grosso. Isso está mais ou menos previsto. Mas apareceu aqui um presente, que não sei de onde veio, não sei se é pelo tamanho dos meus pecados, que é uma lesão na cervical, essa parte aqui, entre o pescoço e o ombro, que tem me dado assim, boas noites indormidas, com muitas dores, que é um problema na cervical. Eu não tenho projeto de fazer cirurgia na cervical, tenho muito medo disso, mas a cirurgia, para enfrentar o problema da diabetes, eu tenho que fazer, porque eu estou tomando 6 remédios por dia, eu acho que se tiver uma saída científica, eu tenho que buscá-la. Não tenho 100 anos, tenho 51 anos, para estar tomando 6 remédios por dia, eu acho isso agressivo demais à minha vida pessoal e à saúde também, porque o remédio serve para uma coisa e água. Mas veja, eu quero dizer com muita clareza o seguinte: se confirmasse essa cirurgia, claro, eu vou precisar me ausentar por um período necessário, acredito que um período mesmo da licença normal, porque não é só a cirurgia, você precisa se readaptar, a nova forma de alimentação, uma série de questões precisa de adaptação. Mas veja só, isso é por uma questão meramente de saúde, não tem qualquer contemplação política, mesmo o carinho que eu tenho por Arthurzinho, que é filho de Arthur, mas isso eu não tiraria uma licença de forma graciosa. Tem que ser um imperativo mesmo de saúde. Aliás, por falar nisso, o senhor acaba de dizer que não tiraria uma licença graciosa. O senhor tem uma proposta de criar um manual ético parlamentar? Nós estamos fazendo a compilação de algumas informações para apresentar. Por exemplo, eu não acho ético terças, quartas e quintas um parlamentar faltar. Mas é possível que ele falte. Às vezes, por exemplo, você precisa ir em Brasília, coincide nesses dias, você vai. Teve um problema de saúde. Pronto, eu mesmo faltei alguns dias e só faltei porque estava de cama. Eu não falto esses dias, terça, quartas e quinta na Assembleia, se não for por compromissos externos inadiáveis ou se não for por problema de saúde. Porque o parlamento precisa ter quórum para votar, nós temos que dar exemplo, porque o parlamento e a política estão precisando de bons exemplos. Quer um bom exemplo? Eu parabenizo o presidente Adriano, porque tem que colocar toda a estrutura da Assembleia no apoio ao trabalho da Frente Parlamentar da Água. Mas o melhor de tudo isso é que esse trabalho está sendo feito sem hora extra. Os trabalhos é feito final de semana, segundas, sábados, sextas, tá certo? Não tem combustível, não tem hospedagem, não tem alimentação. Estamos fazendo isso pela nossa própria estrutura que nós já temos. Assim, a Assembleia não está gastando um centavo a mais. Isso me agrada, porque é um bom exemplo. Se alguém está dizendo que essa frente é igual às outras, pode se preparar que depois vai ter que nos pedir desculpas. Um escritor lá em Patos faz uma referência a isso. Depois ele vai se encontrar comigo, que eu sei que ele é um homem sensato, vai pedir desculpa, porque ele vai ver que não é. Nós vamos terminar esse relatório e nós vamos imediatamente começar o processo de mobilização política. Nós vamos envolver toda a Câmara Federal, todos os senadores, porque Cássio Cunha Lima, José Maranhão e Raimundo Lira são senadores da Paraíba. Vamos envolver a bancada dos deputados federais do Nordeste. Eu vou, pode ter certeza, com esse relatório na mão, eu vou sair por aí buscando parceiros para levantar o grito contra a sede. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista aqui ao Impressões. É bom demais ser entrevistado por você. A alegria foi minha de lhe entrevistar. Muito obrigada mais uma vez. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e nós voltamos na próxima semana.